Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. No meio da noite. Capítulo 20. Continuo olhando para a tela do meu celular, estudando a imagem. Dou zoom na minha mãe, uma versão de muito tempo atrás da mulher que ela é agora. Seu cabelo está com aquele tom castanho escuro do qual me lembro da minha juventude, e seu rosto é mais fino, a pele mais firme. Olhando para a imagem, sou atingido por um pensamento desconcertante. Estou mais velha agora do que minha mãe era quando a foto foi tirada. Ainda mais desconcertante é o fato de que ela nunca me disse que havia trabalhado no Instituto Hawthorne no verão em que Billy desapareceu. Saber disso muda tudo o que eu pensava sobre aquele lugar, sobre aquela época, sobre ela. Minha mãe sabia o que acontecia lá. Ela sabia que Billy já tinha ido ao instituto, que eu já tinha ido. Acima de tudo, eu me pergunto se há outras coisas a respeito daquele verão que ela não me contou. No entanto, também estou furioso comigo mesmo. Sou filho dela, eu deveria saber onde ela trabalhava. O fato de o Ethan, de 10 anos, ser tão egocêntrico a ponto de não se dar ao trabalho de perguntar isso, me deixa com tanta vergonha que sinto as bochechas ficarem vermelhas. O rubor permanece enquanto eu respiro fundo para me recompor e ligo para minha mãe pelo FaceTime. Oi, querido, diz ela ao atender, balançando o celular o suficiente para que eu veja que ela está montando um quebra-cabeça. Meu pai está aí também? Preciso falar com vocês dois. Minha mãe chama meu pai para frente da câmera do celular e os dois se sentam ombro a ombro, como fizeram durante toda a minha vida. A visão familiar traz consigo anos de lembrança, a ponto de eu vê-los não apenas com a aparência que têm agora, mas também com a de 10, 20, 30 anos atrás. Eles são simultaneamente jovens e velhos, uma sensação que se estende a mim. Eu me sinto ao mesmo tempo uma criança e um ancião. A polícia encontrou os restos mortais de Billy, anuncio, ainda sem ter certeza se posso contar a eles, mas a essa altura também já passei do ponto de me importar com isso. A 3 quilômetros da nossa casa, ele foi assassinado. Meus pais não se movem por um instante, como se estivessem enfeitiçados pelas lembranças daquela época. É o que acho, pois senti a mesma coisa. O passado quebrando como uma onda no presente. Aquele pobre menino, coitado, diz minha mãe enfim. Meu pai assente. A família do Billy já sabe? Pergunta ele. Dou a eles a mesma resposta que me foi dada, que os médicos de Mary Ellen Bahinger foram informados, o que não é exatamente o mesmo que contar a ela, e o que até o momento o irmão de Billy não foi localizado. Então pronuncia as palavras que estava temendo dizer. Precisamos conversar sobre aquela noite. Até agora, nunca considerei meus pais suspeitos. Eles não tinham motivos para machucar Billy. Eles o amavam, e eles me amam mais que tudo. Sei que nunca faria nada de propósito para me causar dor, mas a desconfiança consegue destruir até as barreiras mais fortes. Ela penetra pelas frestas, infiltrando-se aos poucos. Descobrir que minha mãe trabalhava no Instituto Hawthorne me trouxe tantas dúvidas que não consigo mais ignorá-las. Claro, amigão, responde meu pai, com a voz séria, não só como se soubesse o que está por vir, mas também já esperasse por isso havia décadas. O que não torna mais fácil o que estou prestes a fazer. Sinto uma pressão nas têmporas, a dor de cabeça chegando. Tento rechaçá-la, inclinando a cabeça para trás e apertando a ponte do nariz. Vou perguntar apenas uma vez, então, por favor, sejam honestos comigo. Faço uma pausa, trêmula, reprimindo a vontade de desligar o celular. A última coisa que quero fazer agora é perguntar isso aos meus pais. Uma parte intencionalmente ignorante de mim acha que é melhor eu não saber. Fiquei 30 anos sem respostas. O que são mais 30? Por outro lado, também acho que tenho o direito de perguntar. Eu estava lá quando aconteceu, naquela barraca a centímetros de Billy. Eu mereço, se não respostas, pelo menos a oportunidade de procurá-las. Algum de vocês fez alguma coisa com Billy naquela noite? Depois de fazer a pergunta, solto o ar devagar, uma pequena exalação cheia de culpa percorrendo as palavras como um sinal de pontuação. Ela fica ainda mais perceptível pelo silêncio dos meus pais, que dura segundos, mas parece levar horas. Ethan, começa minha mãe, e a decepção reverberando por cada letra do meu nome faz com que eu me sinta o pior filho do mundo. Como você pode perguntar uma coisa dessas? Está tudo bem, Joyce. Meu pai a tranquiliza. Não está tudo bem. Ethan sempre foi curioso. Ele não está nos acusando de nada. Minha mãe funga. Mas é como se estivesse. Não quer dizer que eu acho que vocês mataram o Billy. Explico. Quer dizer apenas que preciso ouvir vocês dizerem que não o mataram. Eu entendo, amigão, responde meu pai,
uma voz paciente e expressão calma. Nós dois entendemos, e eu juro a você que nem sua mãe nem eu tivemos nada a ver com o que aconteceu com Billy. Solto o ar, sem antes me dar conta de que estava prendendo a respiração. Eu acredito nele, de verdade mesmo. Obrigada, digo, prestes a cair de choro por razões que não consigo entender. Talvez seja alívio ou culpa, ou um misto dos dois. Ou talvez seja só porque ver meus pais em outra casa, outro estado, me faz sentir saudade deles. Abaixo o celular para que não vejam, enxugando as lágrimas que ameaçam cair. Quando levanto o aparelho novamente, já me recompus e me encontrei mais uma vez. E estou pronto para lidar com o motivo principal pelo qual liguei para eles. Eu tive que fazer essa pergunta por um motivo. Os restos mortais de Billy foram encontrados no terreno do Instituto Hawthorne. Faço uma pausa para registrar o olhar de surpresa da minha mãe. Sei que você trabalhou lá durante parte daquele verão. O que acontecia naquele lugar? Eu era só uma secretária. Minha mãe olha para meu pai, que assente, incentivando-o a continuar. Mas uma noite eu vi uma coisa, algo que eu não deveria ver. E aí, eles me demitiram. Eu me lembro de quando ela perdeu o emprego, pois fico muito mal. Ainda me lembro com nitidez do momento em que entrei na cozinha e encontrei chorando no ombro de Ashley. Claro, há outro motivo para isso ter me marcado. Foi no dia em que Billy desapareceu. Mãe, o que foi que você viu? Ela balança a cabeça. Não posso contar. Ele me fez prometer. Ele me fez assinar um documento me comprometendo a não contar para ninguém nunca, nem para o seu pai. Ele disse que, se eu contasse, iriam me processar. Outra lembrança se insinua, sorrateira em meus pensamentos. Algo que o homem de terno disse enquanto íamos embora correndo do mausoléu. Algo destinado não a todos nós, e sim a Billy. Eu disse ontem para você ficar longe daqui. Meu coração acelera e sinto o medo dentro de mim se transformar em um incômodo misto de pavor e agitação. Billy estava no terreno no instituto no mesmo dia em que minha mãe viu algo tão sinistro que a demitiram. É possível que ele tenha visto algo semelhante? Alguém no Instituto Hawthorne fez um esforço ainda maior para silenciá-lo? Isso é importante, mãe. Insisto. Preciso que me conte o que aconteceu. Um longo silêncio se instaura, enquanto minha mãe reflete. Ela franze a testa e contorce a boca, como se estivesse fazendo força para impedir as palavras de saírem. Ela olha para meu pai em busca de encorajamento que ele oferece sem hesitação. Me bate uma tristeza ver esse gesto, pois eu já tive um relacionamento tão amoroso quanto o deles, mas que agora acabou. Um ritual, revela ela, enfim. Eu me inclino para frente, olhando fixamente para a tela do celular. Que tipo de ritual? Eu não sei, Ethan, mas foi assustador. O restante da história sai com mais facilidade. Minha mãe fala por 20 minutos ininterruptos, contando sobre suas funções, sua colega de trabalho Marge, o lugar estranho que era o Instituto Hawthorne. Eu estava tão feliz por ter um trabalho que nem preparei para pensar em como tudo lá era esquisito, comenta minha mãe, a certa altura. Mas, pensando melhor agora, parecia que eu estava naquela série Além da Imaginação. Depois de mencionar que comprou um relógio para meu pai como presente de aniversário e o deixei na gaveta de sua mesa, o que a fez ter que ir ao escritório à noite, minha mãe chega ao clímax da história. O incidente. É assim que ela o chama, fazendo aspas com os dedos para expressar a importância do ocorrido. Como não tinha uma chave para entrar pela porta da frente do instituto, ela foi até os fundos da mansão, na esperança de encontrar uma porta de serviço destrancada. Em vez disso, deu de cara com a parte de trás da mansão iluminada pela luz do fogo. Tochas, revela minha mãe, formaram um grande círculo com elas no gramado atrás da mansão. Ela conta que dentro do círculo estavam Ezra Thorne e vários outros homens, todos vestidos com túnicas pretas. Eles também estavam dispostos em círculo, em volta de uma pequena fogueira, cantando em uma língua que ela não conseguia identificar. Latim? Indago. Minha mãe balança a cabeça. Não, era diferente. Parecia, não sei, quase primitivo. Mas essa não foi a pior parte. Enza Hawthorne segurava um prato de cobre e tinha uma coisa em cima dele. O quê? Eu não deveria contar. Vou arranjar problema. Não vou contar para ninguém. Juro. Por favor. O que tinha no prato? Minha mãe fez uma pausa um pouco maior antes de se obrigar a pronunciar as seguintes palavras. Um coração. Encaro meus pais, ficando subitamente tonto, o rosto deles na tela entrando e saindo de foco. Embora eu não saiba o que estava esperando, sem dúvida não era isso. Eu não soube identificar que tipo de coração, prossegue ela. Não sei se era humano ou de um animal. Estava liso e brilhoso de sangue, como se tivesse acabado de ser arrancado. O Sr. Hawthorne o pegou com as próprias mãos e o ergueu em cima do fogo.
E o que ele fez depois? Minha mãe conta que não sabe, porque a essa altura estava tentando fugir, mas deu de cara com seu chefe. Embora ele não estivesse participando do ritual, ficou claro que sabia o que estava acontecendo, ainda mais depois que levou minha mãe para dentro de seu escritório e admitiu. Ele me fez assinar um documento que me proibia de falar sobre isso com qualquer pessoa, revela ela. Um termo de confidencialidade e sigilo, que estabelecia um vínculo jurídico entre as partes. Ou seja, era uma imposição legal. Eles me disseram que, se vazasse que dei com a língua nos dentes, o Sr. Hawthorne me processaria. Eu sei, eu sei. Dizer que você vai processar alguém geralmente é uma ameaça vazia, mas eu sabia que era sério, principalmente depois do que vi. Um homem como Enza Hawthorne estaria disposto a tomar medidas drásticas para guardar aquele segredo. Drásticas, repito. E a palavra atinge minha mente como uma bomba, obliterando meus pensamentos até que o novo surja. Durante todo esse tempo, eu tinha uma vaga teoria de que alguém associado ao Instituto Hawthorne havia sequestrado e matado Billy por causa de algo que ele testemunhou depois que o grupo o abandonara no mausoléu. Mas e se não fosse esse o caso? E se não tivesse nada a ver com o que Billy potencialmente viu e tudo a ver com o que minha mãe viu de fato? Sim, o Instituto Hawthorne a fez assinar um termo de confidencialidade e ameaçou processá-la se ela contasse a alguém. Mas e se achasse que um documento não era suficiente? Até onde iriam para ter certeza do silêncio dela? Isso traz à tona outra teoria muito mais assustadora. Talvez Billy não fosse o alvo. Talvez fosse eu. Eu me jogo no sofá, confuso e em choque. Penso em Billy e eu enfiados cada um em seu saco de dormir e em como. Na escuridão, não devia dar para saber quem era quem. Imagino uma pessoa de terno preto, talvez o próprio Enza Hawthorne, talvez um de seus seguidores, ainda segurando a faca usada para cortar a barraca, agarrando Billy às cegas, achando que era eu. Imagino-o carregando Billy pela floresta sem perceber seu erro, até chegarem a um carro estacionado na via que corta a mata, no meio do caminho entre minha casa e o instituto. Com muito custo, tento não pensar no que provavelmente aconteceu depois disso. Mãe, além do termo de confidencialidade e da menção a um processo judicial, você foi ameaçada de alguma forma? Não, para ser bem sincera, isso foi o suficiente. Deu para ver que meu chefe estava falando muito sério. Franzou a testa. Você não para de mencionar esse cara. O que ele fazia lá? Ele era o braço direito do Enza Hawthorne. O instituto recebia o nome do Sr. Hawthorne, mas todos sabiam que quem comandava o lugar de verdade era meu chefe. O que faz do chefe dela a pessoa mais empenhada em garantir que tudo o que acontecia lá permanecesse em segredo. Se o Instituto teve algo a ver com o assassinato de Billy, esse homem sabe. Na verdade, é provável que ele tenha orquestrado o sequestro e a morte do meu amigo. Mãe, preciso que você me diga. Quem era seu chefe? Sexta-feira, 15 de julho de 1994, 14h52. Billy desata a chorar quando vê a silhueta de Ethan e a dos outros desaparecer por entre as árvores. Algo na maneira como ele ainda consegue ouvir o barulho dos passos rápidos deles muito depois de já terem ido eclipsa seu medo, substituindo por decepção e tristeza. Eles o abandonaram, todos eles, até Ethan. Esse pensamento de ser deixado para trás por seu melhor amigo lhe traz lágrimas, o que por sua vez lhe deixa com vergonha. Ele deveria estar lutando, deveria estar tentando se espremer entre as barras, deveria estar fazendo qualquer coisa, menos ficar ali, fungando, ainda mais agora com um homem de terno segurando pelo braço. Ei, não precisa ficar assim, diz o homem. Eu não vou machucar você. Billy enxuga o rosto e olha para o sujeito. É o homem que ele viu ontem, aquele que o botou para correr quando o fraglou na cachoeira. Mas eu ainda estou encrencado, né? Pergunta o menino. O homem olha para Billy, preso entre as barras do portão como se fosse o pior fugitivo de prisão do mundo. Neste exato momento, eu diria que você precisa resolver outro problema primeiro. Com a ajuda do homem, Billy finalmente se liberta das barras. Ele precisa apenas ter paciência, respirar fundo, prender o ar o máximo que conseguir e realizar uma manobrinha que não pode fazer antes de Ethan e os outros se escafederem. Bem, agora que resolvemos esse problema, você se importa em dizer por que está aqui de novo? Indaga o homem. Eu disse para não voltar. Você deveria ter tido o bom senso de ficar longe daqui. O que o homem não entende é que para Billy era impossível ficar longe dali depois do que o Billy Champion lhe disse no verão anterior, quando ambos se esbarraram na floresta. Billy tinha acabado de começar a explorar a mata sozinho, curioso com o que poderia encontrar lá. E o que ele encontrou foi Johnny, sentado no tronco de uma árvore, com um olhar atordoado. Oi, menino Billy, disse Johnny, soltando-o depois de uma risada estranha, embora não houvesse graça. O que está fazendo aqui?
Só olhando, respondeu Billy. Está procurando o quê? Fantasmas. Um ano depois, Billy ainda não sabe direito por que disse a verdade. Ele acha que é porque pensou que Johnny entenderia. Afinal, Johnny também estava na floresta, o que fez Billy ter a esperança de que talvez houvesse outra pessoa em Hairlocker Circle tão curiosa quanto ele. Que intrigante, comentou Johnny. Com certeza tem fantasma aqui. Mas não onde você pensa. Então ele contou a Billy sobre o Instituto Hawthorne, um lugar cuja existência o menino desconhecia até aquele instante. Mas agora que ele sabia, queria aprender tudo a respeito. É mal assombrado? Indagou Billy. Não do jeito como a maioria das pessoas pensa, afirmou Johnny. É mais um lugar onde os fantasmas vêm fazer uma visita. As pessoas de lá falam com eles. Foi o que me disseram. Eu nunca vi nenhum. Billy arregalou os olhos de tão surpreso que ficou. Você já foi lá? Várias vezes. Ir lá me distraía de coisas que eu não queria pensar. Agora não vou mais, mas me ajudou por um tempo. Como eu faço para chegar lá? Perguntou Billy, que também tinha coisas nas quais às vezes não queria pensar. O menino ouviu, extasiado, enquanto Johnny lhe dava instruções sobre como chegar ao Instituto Hawthorne. Atravesse a estrada que corta a floresta, ande um pouco mais até chegar ao muro de pedra, entre rastejando pelo buraco no muro e continue até chegar à cachoeira. De lá, você vai ver o instituto, disse Johnny. Então a conversa terminou, e Billy nunca mais teve a chance de falar com Johnny sobre isso, pois logo depois ele morreu. Drogas, comentou a mãe de Billy, daquele jeito preocupado dela, como se a mera menção ao fato pudesse fazer a mesma coisa acontecer com outra pessoa. Billy passou o restante do verão do ano interior sem vontade de ir atrás do Instituto Hawthorne sozinho. Pensar no lugar deixava triste porque fazia com que ele se lembrasse de Johnny, a única pessoa que o levou a sério quando ele falou sobre fantasmas. Ethan, obviamente, não levou. Tudo bem que ele finge estar interessado, mas Billy vê que o amigo não acredita na existência deles. Não da mesma forma que Billy. Mas assim que o verão deste ano começou, sua tristeza em relação a Johnny havia desaparecido, e Billy se sentiu pronto para explorar. Ele começou devagarinho, fazendo caminhadas rápidas pela floresta, indo pouco a pouco, cada vez mais longe, até chegar à estrada. Em seguida, percorreu a área depois da via e, por fim, avistou o muro de pedra que Johnny havia mencionado. E então, ontem, ele encontrou o buraco no muro e, sem hesitar, enfiou-se nele. Depois, a curiosidade lhe invadiu, atraindo-o até o topo da cachoeira, onde ele finalmente pôs os olhos no Instituto Hawthorne. Ele ficou decepcionado com o que viu. O lugar de fato era enorme e interessante, não dava para negar. No entanto, ele esperava algo diferente, mais assustador. Ainda assim, o menino se viu diante de um dilema, debatendo consigo mesmo se deveria explorar mais, quando o homem de terno o avistou. Ei! Gritou o sujeito. Você não pode entrar aqui. Vá embora e não volte mais. Billy saiu correndo, e ainda correndo, refez todo o caminho de volta para casa, com medo de estar sendo seguido, mas com muito mais medo de olhar para trás a fim de ter certeza. Agora, Billy sabe que o homem tinha razão. Ele deveria ter tido bom senso de ficar longe do instituto. Em vez disso, ele voltou. E ainda trouxe outras pessoas consigo. Vamos, ordenou o homem, impelindo Billy com um empurrão até delicado para alguém tão grandalhão. Preciso descobrir o que fazer com você. Ele conduz Billy ao longo da trilha de cascalho em direção à mansão que o menino tinha visto lá do topo da cachoeira. Ao se aproximarem, Billy espera sentir nervosismo ou medo. Em vez disso, quando chegam ao casarão, um misto de curiosidade e expectativa toma conta dele. É aqui que falam com fantasmas, e Billy está prestes a entrar. O homem de terno o conduz por uma porta vermelha nos fundos da mansão e por um extenso corredor que leva a um amplo hall de entrada com uma enorme escadaria e uma assustadora pintura a óleo de um homem rodeado por símbolos estranhos. Só há mais uma pessoa ali, que é a mulher, que coloca a cabeça para fora da porta de um escritório. O que temos aqui? Pergunta ela, olhando para Billy. Invasor de propriedade, afirma o homem de terno. Cadê o chefe? A mulher gesticula para as escadas. No escritório. Isso vai ou fazer o dia dele ou arruinar. E é para lá que ele segue, atravessando o hall de entrada e subindo os degraus até o escritório do segundo andar. Espero que esteja pronto, garoto, diz o homem, antes de entrar, porque você tem muito a explicar. O medo que Billy sentiu antes volta com tudo. Ele não deveria estar ali, não sozinho. Ele deseja mais do que qualquer coisa que Ethan estivesse lá com ele. Raiva, tristeza e decepção se misturam ao seu medo, ameaçando-o sufocá-lo. O menino sente os olhos se encherem de lágrimas outra vez, embora não saiba qual emoção as invocou. Ou talvez seja uma emoção nova, aproximando-se furtivamente como um fantasma. Solidão. É assim que Billy se sente neste momento, assustadora e completamente sozinho. O homem de terno o empurra para dentro do escritório, onde Billy vê outro homem com um terno preto semelhante.
Ele está de pé atrás da mesa de costas, olhando pela janela, que dá para o jardim nos fundos da mansão. Oi, Billy, cumprimenta o homem. Ouvi dizer que você anda muito curioso com este lugar. Billy é atingido em cheio por uma onda de confusão. Como esse homem sabe o nome dele? A dúvida é respondida quando o homem se vira, revelando ser seu vizinho. Senhor Vanderveer? Pergunta ele, atordoada. O que o senhor está fazendo aqui? Por favor, filho, disse o senhor Vanderveer. Pode me chamar de Fritz. Capítulo 21. À noite, quando Alice Vanderveer abre a porta da frente e me encontra lá, eu me pergunto até que ponto ela sabe sobre o trabalho do marido no Instituto Hawthorne. Será que ela está ciente de tudo o que acontecia lá? Ou ficaria tão surpresa quanto eu quando minha mãe, depois de muita persuasão, finalmente revelou o nome Fritz Vanderveer? Meu choque foi maior, pois pela aparência presumia que Fritz fosse um banqueiro, um vendedor de carros usados. Sempre senti uma natureza levemente esquiva, espreitando por trás de seu exterior afável. Agora pretendo descobrir quão esquivo ele realmente é. Oi, Ethan, diz Alice sorrindo. Que surpresa agradável. Surpresa? Talvez. Mas minha presença aqui é tudo menos agradável. Na verdade, a casa dos Vanderveer é o último lugar onde quero estar. Fritz está em casa? Pergunto. Preciso falar com ele. Está. Alice desaparece casa dentro e ouço sua voz ecoando pelos cômodos. Fritz, Ethan Marsh está aqui. Venha falar com ele. O Sr. Vanderveer logo aparece, vestido como se fosse para um piquenique corporativo. Camisa Tommy Bahama, calça chino e mocassins, que eu nem sabia que ainda eram fabricados. As roupas e a opacidade de seu cabelo e sua pele o tornaram sinistramente discreto. Desconfio que seja por essa razão que não o vi naquelas fotos penduradas nas paredes no interior do Instituto Hawthorne. Depois de encerrar a ligação com meus pais, olhei novamente e encontrei Fritz em fotos que datavam do início dos anos 1980, apenas mais rostos camuflando-se aos outros. Ao vê-lo agora, preciso reunir toda a minha força de vontade para não começar a esmurrá-lo com socos no queixo e desferir pontapés no momento em que ele cair no chão. Meus punhos se cerram por vontade própria. Eu enfio as mãos nos bolsos para impedir que entre em ação. Se meu palpite estiver correto, então ele levou Billy, pois deve ter pensado que era eu. Embora não ache que Fritz tenha feito o sequestro em si, suspeito que ele tenha orquestrado. Ethan, oi, eu estava prestes a me agraciar com uma dose de whisky. Aceita uma também? O que eu quero é que você me diga se Billy Barringer era seu alvo mesmo ou se era eu. Fritz congela. O único movimento perceptível vem de seus olhos, que ele move de um lado para o outro demonstrando medo, e de seus lábios que ele franze. Eu não sei do que você está falando, filho. Sabe sim, assim como sabia o tempo todo que o corpo de Billy estava no terreno do Instituto Hawthorne. O rosto de Fritz perde toda a cor. Estava? Se sua surpresa é fingimento, é muito convincente. Quase acredito que ele realmente não sabia de nada. Talvez seja melhor você me contar tudo. E eu quero dizer literalmente tudo que você sabe sobre a noite em que Billy Barringer desapareceu. Aqui não, diz Fritz, dando uma olhada furtiva para dentro de casa. Na sua casa. Vou dizer a Alice que vou dar uma volta. 10 minutos se passam, e o Sr. Vanderveer atravessa a rua. Da janela do quarto eu o observo se aproximar, seu rosto borrado pelo crepúsculo que se aproxima, mas o restante de seu corpo está perfeitamente nítido. Depois que sai da casa dele, Fritz trocou de roupa. Agora está com um corta-vento cinza por cima de sua camisa espalhafatosamente estampada e trocou os mocassins por um tênis branco, que reduz na escuridão cada vez mais intensa, enquanto ele entra com passos resolutos no quintal. Encontraram Billy no instituto? Pergunta ele, assim que recebo na porta da frente. Sim, no lago. Abro mais a porta, sinalizando para que ele entre. Fritz balança a cabeça e diz, podemos ficar do lado de fora? Acho que preciso tomar mais um pouco de ar. Vamos para o quintal nos fundos, então, respondo, sabendo que ele também não quer que nenhum morador de Sherlock Circle veja essa conversa. Fritz me acompanha enquanto ando a passos largos e rígidos pelo vestíbulo, pela sala de jantar e entro na cozinha. Lá abro a porta que dá para o quintal e saímos. Está escuro. A única luz é um retângulo de brilho que se derrama através do vidro da porta de correr. Fritz se afasta e se detém debaixo de uma sombra na grama, as mãos enfiadas no bolso do corta-vento. Conscientemente ou não, ele escolheu justo o local onde minha barraca estava na noite em que Billy foi levado.
Eu me junto a ele, meus sentidos aguçados pelo nervosismo, sinto a grama afundando sob o meu tênis, sinto o cheiro de loção pós-barba que Fritz passou pela manhã. Pelo visto, sua mãe te contou que já trabalhou no instituto, comenta ele. Sim, ela também me contou o que viu e que você a demitiu por causa disso. Ela não deveria ter feito isso. Não existe data de validade naquele documento que ela assinou. Então, o cumprimento do acordo de confidencialidade ainda é obrigatório. Mas, como já faz mais de 25 anos que o velho Ensra morreu, acho que não importa mais. Parece que o Sr. Hawthorne tinha muitos segredos, grandes o bastante para quem sabe, até matar a fim de que continuassem guardados. Fritz se estremece, possivelmente por estar confuso, provavelmente por estar surpreso. Essa é uma acusação muito pesada, Ethan, e irresponsável. Mas é equivocada? A princípio, Fritz se cala, sua súbita imersão no silêncio contrastando fortemente com o barulho que vem da floresta, o cri-cri sinfônico dos grilos e o coro monótono das cigarras. Eu me pergunto se Billy está com eles agora, camuflando-se às sombras, observando, quieto, esperando por justiça. Qual é o seu objetivo aqui, filho? Indaga Fritz, enfim. A verdade. Na minha experiência, homens que dizem que querem a verdade acabam desejando ter se contentado com a mentira. Eu não sou um deles. 30 anos sem saber nada sobre o que aconteceu com Billy me prepararam para os fatos por mais brutais que sejam. Vamos começar com o Instituto Hawthorne. Digo. O que acontecia lá? Fritz endireita a postura e pigarreia. O instituto era dedicado à parapsicologia. Você conhece esse campo de estudo? Conheço. De certa forma, uma semana atrás eu teria julgado como pseudociência. Agora, depois de ter tido algumas experiências, estou menos cético. Me dê a sua definição, peço. Fritz saca um maço de cigarros do bolso do corta-vento. Depois de acender um, ele começa. A parapsicologia é uma crença que há força em ação, além daquelas que são facilmente comprovadas e que encontramos todos os dias. Percepção extrasensorial, telepatia, clarividência. Tenho certeza de que você já foi atingido algumas vezes por uma repentina sensação de déjà vu. Já se perguntou por quê? Eu estaria mentindo se dissesse que já. Bem, essa Hawthorne se perguntava, afirma Fritz, exalando a nuvem de fumaça que paira no ar úmido. Desde muito jovem, ele tinha curiosidade sobre várias dessas coisas. Ele não pensava igual a maioria das pessoas, estava mais sintonizado com o que está além daquilo que vemos e entendemos como fatos. Uma vez ele me contou que era assim porque saiu natimorto do útero. Por um minuto inteiro não havia vida em seu corpinho, até que de repente havia. O Sr. Hawthorne explicou que por causa disso parte dele sempre permaneceu amarrada à vida após a morte. Eu o encaro. Me parece balela. Pode ter sido, admite Fritz. Mas ele acreditava nessas coisas. Como foi abençoado com dinheiro e um terreno com muita privacidade, resolveu criar um lugar onde pudessem estudar fenômenos inexplicáveis sem ter que inventar zombaria ou ceticismo. Esse era o propósito do Instituto. Fornecer acomodação, alimentação e espaço de pesquisa para aqueles que tentavam explicar o inexplicável. Porque algumas pessoas conseguem sentir as coisas mais do que outras. Como alguém aparentemente é capaz de ler mentes, prever o futuro, mover objetos sem encostar um dedo neles. A foto dos homens de túnica e o que minha mãe disse ter visto me vem à mente. E os rituais de ocultismo? O que é que eles entram na história? Ocultismo? Fritz solta um muxuxo. O Sr. Hawthorne despreza essa palavra. Ele dizia que era apenas um rótulo que as pessoas colocavam nas práticas das quais sentiam medo ou não conseguiam entender. Afinal, algo que uma pessoa considera oculto pode ter um profundo significado religioso para alguém. Vai do entendimento de cada um. E qual foi o entendimento da minha mãe na noite em que você a demitiu? Fritz olha para além de mim, para a floresta no fim do quintal, quase como se pudesse ver os 3 quilômetros até o Instituto Hawthorne, onde Ensra Hawthorne e seus companheiros de túnica ainda estão em volta de uma fogueira. Aquilo foi lamentável, responde ele. Sua mãe estava enganada em relação ao que viu. Mas acho que foi uma reação previsível. Parecia muito mais sinistro do que realmente era. O Instituto tinha uma política em vigor para situações como aquela, que era rescisão imediata e um acordo de confidencialidade. Isso evitava a necessidade de muitas explicações de nossa parte e muito escrutínio indesejado do mundo exterior. E o resultado disso foi o rancor que sua mãe guardou de mim nos últimos 30 anos. Não acho que seja rancor. Explico. Acho que ela estava com medo de você e daquele lugar.
Ela não tinha motivo para estar. Ela testemunhou um ritual satânico. Satânico? Fritz balança a cabeça, incrédulo, como se não conseguisse acreditar no meu nível de burrice. Aquilo era um ritual praticado por uma pequena seita de druidas do século VI. A C era uma oferenda à terra, um ato de gratidão por tudo que ela nos oferece. Como oferenda, você quer dizer sacrifício? Não, disse Fritz, a ponto do cigarro chamejando em alaranjado quando ele dá uma tragada. Quero dizer, um coração de porco que consegui com um açougueiro pouco antes da cerimônia começar. Enza Hawthorne tinha muitas excentricidades, como exigir que todos os homens do instituto usassem um terno preto igual ao dele, mas abominava a violência. Ele nunca teria me dado ordens para matar uma criança, que é o que você está insinuando. Nem eu teria recorrido a isso. Então, ele era um pacifista. Sim, em matéria de religião, Enza era pau por toda a obra. Conhecia de tudo um pouco. Se ele tinha alguma crença espiritual ferrenha, nunca a compartilhou comigo, mas sei que ele sempre teve a mente aberta quando a todas elas. Frequentava a missa católica, estudava o Corão, a Torá, passou um mês morando em monges budistas no Tibe e sim conduzia antigos rituais druidas. Tudo em uma tentativa de expandir sua compreensão do universo. E qual era o seu papel em tudo isso? Questiono. Como você foi parar no instituto? Eu, como quase todo mundo que foi para lá, eu estava em busca de respostas. Você as encontrou? Fritz balança a cabeça. Mas aprendi a viver com incertezas. Trabalhar para Enza Hawthorne me ajudou com isso, por mais que, tirando alguns testes ou estudos em grupo aqui e ali, eu não tomasse parte, nem quisesse. Eu era apenas um administrador, mantinha o lugar funcionando para que o Sr. Hawthorne e os outros se concentrassem nas pesquisas. Quem mais fazia pesquisas lá? Muitos cientistas renomados e psicólogos estabelecidos que queriam explorar um nicho de interesse sem temer serem ridicularizados pelos colegas. Não me pergunte nomes, embora o lugar tenha fechado há muito tempo, não posso dar essas informações a você. Eu sei o nome, Johnny Cham. Fritz me olha através da nuvem de fumaça surpreso. Sim, houve um ano em que ele passou muito tempo no instituto. Mas ele não era cientista nem psicólogo. Era apenas um adolescente, porque estava lá. Johnny participou de um estudo em grupo de percepção extrasensorial. Os resultados dele não foram nem um pouco promissores nessa área, mas ele demonstrou curiosidade sobre o lugar e o trabalho que fazíamos. Por causa disso, o Sr. Hawthorne o convidou para voltar. Ele via potencial em Johnny. Potencial para fazer o quê? Dar continuidade ao trabalho do instituto. Enza sempre incentivava os jovens, as pessoas da geração seguinte, e comungavam ideias semelhantes às dele. Em Johnny, ele notou uma sensibilidade que a maioria dos adolescentes não tem. Infelizmente, os mais sensíveis às vezes também são os mais problemáticos. E esse era o caso de Johnny. Quando ele teve uma overdose, foi um choque para todos nós. Eu me viro para a casa do Chama ao lado, cujas janelas acima da cerca viva estão todas iluminadas. Ninguém no instituto sabia que ele estava usando drogas? Claro que não. E ninguém lá teve nada a ver com a morte dele? Fritz dá uma última tragada antes de deixar o cigarro cair e apagá-lo na grama. Só para eu ver se estou entendendo bem. Agora você está me acusando de 2 assassinatos. Tenho culpa de ser desconfiado? 2 garotos dessa rua estiveram no Instituto Hawthorne, pouco antes de perderem a vida. Um morreu de overdose e o outro foi sequestrado e assassinado. E ambas as mortes foram tristes coincidências, afirma Fritz. Então, por que a polícia não fez buscas nos arredores do instituto depois que Billy desapareceu? Porque eles nunca solicitaram. Fritz ergue as mãos num gesto de impotência. Se tivessem feito isso, certamente teríamos deixado para que vasculhassem a propriedade. Ainda mais se tivéssemos alguma pista de que o corpo de Billy estava lá. Você disse que ele foi encontrado no lago, não foi? Isso, na base da cachoeira. Ele não poderia ter caído? Eu me lembro de que Hagesh me contou sobre os ferimentos de Billy e o cobertor em que ele estava enrolado. Isso me faz questionar se a curiosidade de Fritz é genuína ou se ele está apenas fingindo não saber os detalhes. Não, mas o desaparecimento dele estava em todos os jornais. Por que vocês não chamaram a polícia para dar uma olhada? Eu cheguei a sugerir, mas Renza rejeitou a ideia, alega Fritz. Eu discordei, pois sabia que não tínhamos nada a esconder, mas ele prezava muito pela privacidade. E essa era a única razão. Privacidade? Enza também, ciente de que as autoridades teriam as mesmas conclusões precipitadas que vocês se soubessem que Billy esteve no instituto na tarde anterior ao próprio desaparecimento. Você sabia disso? Fritz assente. Eu falei com ele. No entanto, Fritz teve coragem de dar
uma de ofendido por suspeitar dele, Jans Hawthorne, de todo o instituto. Eu me remexo, furioso e impaciente. Fritz percebe. Eu gostava de Billy. Ele e a família dele foram bons vizinhos por vários anos. E pense comigo, filho. Se eu matei mesmo Billy, o que certamente não fiz, faria sentido desovar o corpo no lugar onde eu trabalhava? Um lugar que eu mesmo gerenciava? Indaga Vandevir. Reconheço que não faz sentido algum. A mesma coisa se aplica a Ansa Hawthorne, que a propósito tinha 94 anos na época. Teria sido impossível para ele abrir uma barraca, sequestrar um garoto, matá-lo e esconder o corpo no lago. Ele pode ter tido ajuda, argumenta. Será que suas suspeitas diminuíram se eu dissesse que o Sr. Hawthorne também ficou profundamente triste com o desaparecimento do menino? Não, pois eles não se conheciam. Ah, eles se conheciam sim. Tiveram uma longa conversa. Sobre o quê? Pergunta. Embora, levando em conta os interesses de Billy, eu já tenho uma boa ideia. Comunicação com os mortos. A fumaça do cigarro de Fritz ainda paira no ar, persistente. Agora ela já se espalhou até a floresta. Uma nuvem cinza, entremeando-se com as árvores. Esse era o outro interesse principal do Sr. Hawthorne. A propósito, prossegue Fritz, e outro tema de muitas pesquisas no Instituto. Nunca vivenciei nada disso na prática. Mas o Sr. Hawthorne e alguns dos outros pesquisadores alegaram ter feito contato com o espírito muitas vezes, por diversos meios. Sou tomado pelo choque. Então Billy estava certo. No Instituto Hawthorne, eles realmente falavam com fantasmas. Sexta-feira, 15 de julho de 1994. 15:05. Fritz Vandevir não acredita no que se estuda no Instituto Hawthorne, mas também não é um cético. Em geral, Fritz adere à teoria do caos, que em seu nível mais básico pode ser resumida como a expressão merdas acontecem. Ele acredita que isso o torna a melhor pessoa para gerenciar um lugar como o Instituto. Quando algo acontece sem nenhuma razão específica, ele não tenta descobrir o porquê, apenas arregaça as mangas, resolve e é bem pago pela trabalheira que tem. Por exemplo, quando Joyce Marsh foi surpreendida por um bando de caras testando um antigo ritual com um coração de porco, ele seguiu o protocolo do Instituto, tomou as devidas providências para que ela assinasse o termo de confidencialidade e a demitiu. E quando seu vizinho de 10 anos é encontrado preso no portão do mausoléu da família Hawthorne, Fritz ordena que levem o menino até a mansão para que possam ver se ele está bem e se incumbe de fazer um pequeno controle de danos e, com sorte, evitar um possível processo. Então, Billy, começa ele, soube que você estava aqui com outras crianças, é verdade? Não, senhor, nega Billy, uma mentira que Fritz respeita, mesmo que não queira. A capacidade de guardar segredos é uma característica que ele admira. Ainda assim, preferiria que o garoto desse pelo menos alguma indicação de quantas pessoas havia com ele e o que estavam tramando. E o que você estava fazendo lá fora, sozinho? Estava só explorando o lugar. Explorando? Só isso? Sim, senhor. E ontem? Billy levanta os olhos, surpreso que Fritz saiba disso. Ele não deveria estar ali. É lógico que Fritz foi informado. Não há mal algum em explorar, diz Fritz. É o que fazemos aqui. Exploramos o desconhecido. Mas da próxima vez, em vez de entrar às escondidas na propriedade, é só me pedir, que eu mesmo mostro o lugar a você. Os olhos do menino brilham, e o medo é substituído pela ansiedade. O senhor pode me mostrar agora? Eu poderia, responde Fritz. Mas, primeiro vou precisar que você me prometa que não vai contar nada para ninguém sobre o que vir ou ouvir aqui. Não conte para os seus pais, seu irmão e seus amigos. Eles não precisam saber o que fazemos no Instituto. Mas o que vocês fazem aqui, Fritz? Fritz Vandevir sorri, contente que o menino tenha se lembrado de usar seu primeiro nome. Nós fazemos muitas coisas, Billy. Vocês falam com fantasmas? Fritz examina o garoto, uma pergunta muito ampla e complexa para alguém tão jovem. Uma pergunta que ele não consegue responder, mas ele conhece alguém que consegue. Ele leva o menino até o cômodo que é conhecido como biblioteca, embora contenha muito mais do que livros. É o coração do instituto, onde pessoas se reúnem para discutir, debater, desmistificar. No momento, apenas um homem ocupa a vasta sala, Ansa Hawthorne. O Sr. Hawthorne está olhando para as fotos penduradas nas paredes quando os dois entram. No instante em que se vira para Billy e sorri, Fritz vê o homem pelos olhos do menino, alto, pálido e ancião, com um ar elegante e ameaçador em seu terno preto. Olá, rapaz, cumprimenta Enras, deixando Billy consternado. Fritz se lembra de ter ficado igualmente impressionado quando viu Ansa Hawthorne pela primeira vez há tantos anos.
Fritz ainda era estudante em Princeton e cursava seu mestrado em psicologia, quando foi convidado para uma reunião informal organizada por um de seus professores. Também estava presente um homem alto com terno preto que dava às suas feições pálidas um aspecto absolutamente fantasmagórico. Depois de alguns minutos, jogando conversa fora, o Sr. Hawthorne se apresentou e convidou Fritz a visitar o instituto. Vamos ver se você tem algum dom, comentou ele. Fritz participou de um teste bobo no qual lhe permitiram que virasse de costas para um homem que segurava uma pilha de cartões com fotos de animais. Tudo o que ele tinha que fazer era adivinhar qual animal estava em cada cartão que o homem ia selecionando. Embora Fritz tenha fracassado de forma espetacular no teste, o Sr. Hawthorne, no fim do dia, o puxou no canto e disse: "Você é bem-vindo para voltar quando quiser." Ele não tinha intenção de voltar, mas então Alice sofreu um aborto espontâneo, o terceiro. E Fritz viu à procura de algo em que acreditar. Ele sabia que não encontraria isso na religião, ainda mais nos severos sermões pelos quais seus pais o arrastavam quando ele era menino. Uma noite, sem se dar conta de nenhum motivo específico, Fritz se viu dirigindo rumo ao Instituto Hawthorne. Ansel os recebeu como um amigo que não via há muito tempo. Eles conversaram por horas sobre por coisas inexplicáveis acontecem e como dar sentido a um mundo que muitas vezes não faz sentido algum. Para surpresa de Fritz, a conversa terminou com uma oferta de emprego. Agora ele praticamente comanda o lugar, e foi assim que soube que deveria trazer Billy aqui. É uma regra tática no instituto. Se envolver fantasmas, consulte o Sr. Hawthorne. O senhor fala com fantasmas? Pergunta Billy. Não o tempo todo, responde Ansel. Mas, de tempos em tempos, eu me comunico com espíritos. Fritz percebe os olhos do menino se iluminarem. Então fantasmas são reais. Ah, eles são muito reais. Onde eles estão? Questiona Billy, olhando ao redor da sala, como se um espírito pudesse estar ali nos cantos à espreita. Em todos os lugares, se você souber onde procurar, declara Ansel Hawthorne. 30 minutos se passam enquanto Fritz o observa. O Sr. Hawthorne deleitar Billy com relatos de suas façanhas, mostrando-lhe livros sobre fantasmas, fotos de sessões espíritas, as ferramentas do ofício. O menino demonstra bastante conhecimento do assunto, muito mais do que Fritz, que não sabe a diferença entre um espectro e uma sombra. Mas Billy sabe, e Fritz percebe que o Sr. Hawthorne fica impressionado. Vejo que você também é um admirador de fantasmas, diz ele a Billy. Nunca conversei com um tão jovem. Quando a visita termina, Fritz começa a escoltar Billy para fora da sala, já tendo decidido que ele mesmo vai levar o menino de volta para casa de carro. É mais fácil assim, menos chamativo também. Mas antes que eles saiam completamente pela porta, Ansel Hawthorne tem mais uma coisa a dizer. Foi um prazer conhecê-lo, Billy. Você é bem-vindo para voltar quando quiser. Capítulo 22. Olhe para o céu subitamente tonto. É uma daquelas noites de perfeita limpidez em que todas as estrelas estão visíveis e parecem pulsar com energia extra. Há informações que Fritz está me contando deixam minha mente a mil. Acho que não deveria ficar surpreso com o fato de que Billy, em seu ávido desespero para acreditar em fantasmas, enfim encontrou seu caminho até Ansel Hawthorne, um homem que supostamente se comunicava com eles. No entanto, é um choque ouvir essa história, sobretudo porque meu amigo não falou sobre ela na barraca naquela noite. Por outro lado, não dei muita chance a ele. Você acha que Ansel Hawthorne está mentindo para Billy? Pergunto. Sobre fazer contato com espíritos? O Sr. Hawthorne não mentia sobre essas coisas, garante Fritz. Se ele disse que aconteceu, é porque acreditava que era verdade. O que não significa que era verdade. Você já viu acontecer? Não. Não se esqueça de que eu raramente participava das atividades do instituto. Mas você acredita nessas coisas? Eu não diria exatamente que sim. Fritz enfia a mão no bolso outra vez e seca outro cigarro. E saca outro cigarro, acendendo. Ele continua. Conheço aquele ditado, só acredito vendo? Bem, eu ainda não vi nada que fizesse acreditar. Mas também não descartei a possibilidade, não depois de ter ouvido certas coisas. Enza me contou tantas histórias de comunicação com os mortos que suponho que eu seja um pouco especialista no assunto. Ouço um barulho vindo da floresta ali perto, fraco, mas distinto. Um farfalhar no mato pode ser apenas um animal. No entanto, pensando bem, pode não ser. E se eu quisesse tentar, indago, conversar com os mortos? Fritz inclina a cabeça, intrigado. Por que você desejaria fazer isso? Tenho meus motivos, nenhum dos quais estou preparado para compartilhar com ele. Assim, hipoteticamente, digo, eu posso falar com qualquer espírito, só com aqueles que tenham algo a dizer.
E se eu tiver algo a dizer a eles? Não é tão simples assim. Não é como pegar um telefone e ligar para alguém. Não dá para entrar em contato com a maioria dos espíritos. Por que não? Porque eles estão em paz. Fritz se ajoelha e passa o dedo indicador sobre a grama, desenhando um círculo invisível. Esta é a terra dos vivos, explica ele, antes de desenhar outro círculo que se sobrepõe ligeiramente ao primeiro. E este é o reino espiritual. Enzra acreditava que era para lá que as almas dos mortos iam. A maioria delas, pelo menos, as outras, que são poucas, nunca conseguem, porque algo as mantém presas à terra dos vivos. E para onde elas vão? Fritz dá uma batidinha no ponto em que os dois círculos se encontram. É como se houvesse um limbo entre os dois reinos. Se um espírito estiver lá, você tem pelo menos uma pequena chance de fazer contato com eles. Mas se eles não estiverem no reino espiritual, concluo. Correto, diz Fritz, apontando para mim com um cigarro. O reino espiritual é o lugar onde você quer que seus entes queridos estejam. Isso significa que não há nada os impedindo de seguir em frente. Nenhum assunto para resolver. Tipo, assassinato? Fritz me encara. Isso não é hipotético, é? Outro dia você perguntou se eu tinha visto algum incomum na rua. Comento. Eu vi. Billy? Sim. Não adianta negar. Fritz já sabe mesmo. Ele tem assombrado a floresta. Fascinante. Fritz vai até o fim do quintal e fita a maca. Ele está aqui agora? Não tenho certeza, digo, pensando no leve farfalhar que ouvi. Talvez. Fritz dá uma última e demorada olhada para a floresta antes de se virar para mim, tragando o cigarro. Você sabe o que ele quer? Não sei, mas tenho quase certeza de que ele está tentando me dizer alguma coisa. No começo pensei que ele estava me levando até o Instituto Hawthorne, porque foi lá que seu corpo foi encontrado. E por que você pensou que o tínhamos assassinado? Afirma Fritz, com franqueza e um toque de compreensão. Se ele guarda algum ressentimento contra mim por isso, não demonstra. Sim, mas agora acho que não entendia e eu gostaria de perguntar diretamente o que ele quer. Começo a enrubescer, pois a ideia continua soando ridícula. É possível? Questiono. Se Anne Hawthorne estivesse aqui agora, tenho certeza de que sugeriria mais 10 maneiras de tentar entrar em contato com Billy. Infelizmente, ele não está, e não há como falar com ele. Ele está no reino espiritual? Pergunto. Como você sabe? Fritz abre um sorriso malicioso. Só porque ainda não acredito, não significa que não tentei. Então, eu dei azar. Minha única opção é deixar Billy continuar me assombrando e tentar descobrir o que ele quer? Talvez assombrar você seja o que ele quer, teoriza Fritz. Ao longo dos anos, Enzra se convenceu de que algumas almas permanecem presas entre os reinos terrestres e espiritual por escolha própria. O conselho dele sempre foi deixá-las em paz. Mas eu não consigo. Só Deus sabe quanto tentei. Fugindo o mais rápido que pude, na esperança de que a culpa e as lembranças ruins não me alcançassem. As alcançaram. Elas sempre alcançam. Agora estão sempre presentes, assumindo a forma da insônia, do sonho, da figura sombria de Billy jogando bolas de beisebol no quintal. Por quê? Porque é outra coisa que mantém um espírito preso ao reino terrestre, algo mais forte do que assuntos não resolvidos. E o que é? Pergunto. Fritz deixa cair seu segundo cigarro ao lado do primeiro, apagando-o com um pisão forte. Ele responde. Rancor. Sexta-feira, 15 de julho de 1994. Ethan só para de correr quando seus pés estão firmemente plantados na grama de seu quintal. Ele nunca correu tanto na vida e agora se preocupa com o preço que seu corpo vai pagar por isso. Suas pernas parecem 2 elásticos e seu coração bate tão rápido que ele teme que vai explodir. O menino desaba no gramado, sem dar a mínima que sua mãe possa vê-lo assim e perguntar o que andou aprontando. Ele contaria a ela com a maior boa vontade, porque alguém precisa saber o que aconteceu com Billy. Em vez de sua mãe, a visão de Ethan esparramado na grama atrai a atenção de Ashley, Russ e Ragesh, que atravessam a cerca viva e delimitam o gramado de Russ. Cadê o Billy? Pergunta Ashley, olhando para a floresta como se Billy tivesse simplesmente ficado para trás e fosse surgir a qualquer momento. Ele, ainda ofegante, Ethan mal consegue dizer as palavras. Ele foi pego. Pego? Repete Ragesh. Por aquele cara de terno? Ethan faz que sim com a cabeça, meio fora do ar. Ele repassa mentalmente a imagem do homem grande e intimidador de terno preto, alcançando Billy e se pergunta o que aconteceu depois disso. Será que o amigo ainda está preso entre as barras do portão? Ou agora está nas garras do homem de terno?
A ideia de que Billy pode estar sendo espancado neste momento o faz ter ânsia de vômito. Ashley se ajoelha ao lado de Ethan e o ajuda a se sentar. Tá bem, conta pra gente o que aconteceu, pede ela, esfregando as costas do menino. Isso é algo que Ethan não pode fazer, porque significaria admitir aos outros não apenas que ele deixou Billy para trás, mas também porque ele fez isso. Em vez de confessar, ele lhes dá uma versão vazia da verdade. O cara chegou até o Billy antes que ele conseguisse escapar. Ragesh começa a andar de um lado para o outro na grama. Você acha que ele vai dedurar a gente? É. Com isso que você está preocupado? Questiona Ashley. Billy pode estar em apuros. E nós também, alega Ragesh. Vocês viram aquele lugar. Não deveríamos ter invadido o instituto. E por isso eu não queria que vocês passassem por aquela droga de muro. Precisamos contar para alguém. Minha mãe ou a mãe de Billy, anuncia Ethan, temendo que os dois comecem a trocar socos. De jeito nenhum, refuta Ashley, o que é uma surpresa para Ethan. Até então, o menino presumia que ela estava do lado dele. Eu era responsável. Se descobrirem, nunca mais vão me querer como babá. E eu preciso desse dinheiro. De repente, Ethan compreende. Ashley contou a ele tudo sobre seu plano de ir ao Woodstock e como o dinheiro que ela está ganhando por cuidar dele vai tornar isso realidade. Ethan, por sua vez, não quer outra babá, mesmo que Ashley não esteja com ele todos os dias, agora que sua mãe perdeu o emprego. Pelo menos o menino gosta de saber que ela ainda será sua babá sempre que precisarem. Então podemos voltar até lá e buscar o Billy, sugere Ethan. Ragesh zomba da ideia. E aí vamos ser pegos também. Não, obrigada. Mas precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar o Billy lá. Por que não? Questiona Russ. Ele está um pouco afastado dos demais, virando para a floresta, enquanto Ashley está preocupada. E Ragesh, irritado, aos olhos de Ethan, Russ parece contemplativo. Porque ele pode estar no enrascada, responde Ethan. Vai ver, ele merece. Bem feito, porque foi ele quem nos levou até aquele lugar. Ethan se chateia. É como se houvesse um elástico em volta de seu coração mantendo suas emoções sob controle. E agora esse elástico se rompeu, fazendo suas emoções desmoronarem num montinho desengonçado. Foi você que seguiu Billy até lá, diz ele, aos berros, lágrimas ardendo em seus olhos. Você e Ragesh. Eu nem queria ir. Mas você foi, retruca Ragesh, de uma forma que faz Ethan desejar ter 6 anos, 30 centímetros e 45 quilos a mais, para conseguir derrubar o outro no chão. Em vez disso, tudo que ele pode fazer é chorar mais e dizer: eu não tive escolha, agora Billy está em apuros. Mas nós não estamos, afirma Ragesh, e vai continuar assim se todo mundo aqui ficar de boca fechada. Por que você não está tão preocupado com ele, afinal? A pergunta vem de Russ, um questionamento que Ethan não consegue compreender. Não porque seja difícil, mas porque a resposta é muito óbvia. Porque ele não estaria preocupado com Billy, porque ele é meu melhor amigo. Mas por quê? Insistiu Russ. Ethan fica em silêncio, surpreso por não conseguir dar uma resposta imediata. Antes desse momento, ele nunca havia pensado nisso. Billy e ele são vizinhos, ele tem a mesma idade, eles se dão bem. Por que não seriam melhores amigos? Porque ele mora no caso da minha. Eu também, alega Russ. Quer dizer que eu também sou seu melhor amigo? Ethan não responde sim de imediato, o que faz Russ reagir como se tivesse acabado de ser empurrado. Um átimo de excitação, a testa franzida, um escurecimento dos olhos até que fiquem quase pretos. Nós somos amigos, acrescenta Ethan, às pressas. Não, eu entendo, diz Russ. Ashley abre os braços, chamando a atenção dos dois. O importante agora é que o que fazer quanto a Billy. Vamos votar. Quem é a favor de não fazermos nada, levante a mão. Ethan observa Ragesh erguer imediatamente a mão. Nenhuma surpresa aí. Mesma coisa com Russ, que franze a testa para Ethan enquanto ergue a mão. O maior choque é quando Ashley também levanta a mão, ainda que devagar e com perceptível incerteza. Foi mal, Ethan. Parece ser a melhor coisa a fazer por todos nós. Mas e se machucarem o Billy? Isso não vai acontecer, garante Ashley. Além de invasão de propriedade, não fizemos nada de errado, acrescenta Ragesh. Era só uma brincadeira. Eles provavelmente vão dar um sermão no Billy, ligar para a mãe dele e pedir para que ela o busque, explica Ashley. Pode ser que ele nem esteja tão encrencado quanto você imagina, e tenho certeza de que ele não corre perigo. Eles não machucariam uma criança. Ethan não tem mais o que dizer. Embora não cabe toda a sua preocupação, a convicção de Ashley é o suficiente para que ele vote com os outros. Até levanta a mão para que todos vejam que é unânime. Eles escolheram o silêncio, e Billy está por conta própria. Capítulo 23. Screech. Acorda ofegante.
O som do meu sobressalto é um silvo de pânico cortando o que restou do sonho. Abro os olhos de súbito e vejo a luz suave do amanhecer que se esgueira pelo teto. Umas circunstâncias normais, a visão da luz do dia traria, no mínimo, um pouco de consolo, mas não é o caso. Não enquanto o barulho do sonho ecoa pelo meu cérebro. Que de maneira alarmante foi um pouco diferente de todas as outras vezes. O sonho 2.0. Em vez de ser atingido por um vislumbre do teto pontiagudo da barraca acima de mim, o saco de dormir ainda cheio ao meu lado e do longo e escuro talho entre nós. Essa nova versão não melhorada me deu uma visão mais ampla de tudo, principalmente do tecido cortado da barraca e da lasca de escuridão além dela, de onde geralmente sinto algo, mas nunca vejo. Desta vez, porém, eu vi algo. O que era, eu não sei. Foi muito rápido, muito nebuloso, um borrão no escuro, impossível de decifrar. Mas esse mero vislumbre é o suficiente para me perturbar de uma maneira com a qual não estou acostumado. Eu me sento na cama com o coração ainda acelerado, me espreguiço e pisco, bloqueando a claridade do sol que ainda se esgueira pelo teto. Vejo que horas são. 7h15 da manhã. Muito cedo para levantar. Muito tarde para voltar a dormir. Mas o momento perfeito para escrever no meu caderno sobre a nova versão do sonho. Se, Deus me livre, eu tiver esse sonho de novo, terei um registro de quando começou. Fato ainda desconhecido. Por que começou? Ainda grogue, estendo o braço sobre a mesinha de cabeceira procurando o caderno e a caneta. Não estão lá. Embora eu tenha certeza de que estavam quando fui dormir. Eu me lembro nitidamente de ter anotado algo antes de apagar a luz, resumindo os eventos da noite em 3 palavras. Billy guarda rancor. Mas agora tanto a caneta quanto o caderno sumiram. E sem eles, a mesinha da cabeceira parece enorme e vazia. Sinto um aperto de pânico no peito, fazendo meu coração ainda pulsante acelerar um pouco mais. Digo a mim mesmo que se acalme, que existe um motivo perfeitamente lógico para eles não estarem onde os deixei, mesmo que o motivo seja ridículo, como sonambulismo. Com certeza não se trata de roubos, porque alguém roubaria a casa e roubaria apenas um caderno e uma caneta. A resposta imediata e óbvia é que esse ladrão possivelmente hipotético tenha levado mais do que minha caneta e meu caderno. Ele também pode ter levado minha carteira, meu celular, qualquer outra coisa de valor que conseguisse carregar. Imagino o restante da casa, que já estava com pouquíssima mobília, agora completamente vazia, um cômodo despido, levando o outro. A imagem é suficiente para me impedir para fora da cama. Eu imediatamente piso em algo no chão, ao lado dela. Olhando para baixo, vejo meu pé, descalço, em cima de um canto do caderno. O dedão do meu outro pé roça a caneta. Pego os dois, e o pânico se esvai. Outra emoção o substitui. Constrangimento pela minha burrice. É óbvio que em algum momento derrubei o caderno e a caneta da mesinha da cabeceira, provavelmente em um ataque de insônia que não lembro agora. Não havia nenhum intruso. Eu exagerei, de novo. Abro o caderno e folheio as páginas, vendo reações, também exageradas, escritas nos meses anteriores. Coisas sobre ter medo de dormir, de não dormir, de me sentir solitário, triste ou culpado. É minha culpa, diz uma anotação. Embora eu não consiga lembrar sobre qual transgressão estava escrevendo, talvez sobre todas elas. Chego à última anotação do caderno, e meu medo volta a todo vapor. Penso no botão de volume de um rádio, aumentando. Se antes meu pânico estava no volume 7, agora foi renovado para 9, perigosamente perto de 10, porque na página à minha frente, escrita com uma letra que não é a minha, está 3 palavras assustadoras e familiares em igual medida. Hakuna Matata, cara.